Oi pessoal, tudo bom? Agora que nós tivemos o primeiro anúncio da linha Zenfone 4, que foi feito em Taiwan, e quem acompanhou Asus Fanáticos pôde ver a notícia completa, com todas as configurações e detalhes desses novos aparelhos, a gente está aqui com o Marcel Campos da Asus, ele agora é Head de conteúdo para o mundo inteiro, global. Global. O Marcel vai falar pra gente melhor sobre esses aparelhos. Na verdade, ele vai mostrar por dentro do aparelho algo que vocês gostam bastante, algo que faz muito sucesso aqui no canal da Asus Fanáticos, que é um vídeo desmontando o celular. E o Marcel vai fazer isso pra gente agora de 3 modelos, né? A gente vai fazer isso do Zenfone 4 Pro, vai fazer também do Zenfone 4 e do Zenfone 4 Selfie, certo? Zenfone 4 Selfie Pro. Selfie Pro, importante. Tem uma diferença aí, vocês conferem essa diferença no blog do Asus Fanáticos. A gente vai começar então, Marcel, com o Zenfone 4 Pro, é isso? Exatamente, que é o bichão que está aqui com a gente. Olha só como eles são bonitos, né? A gente tem duas cores aqui do Zenfone 4 Pro, né? E a gente já percebe que ele tem uma dimensão um pouquinho maior do Zenfone 4, mas o que a gente vê já são esses botões na parte frontal e aqui eles são retroiluminados, né? Mas olha só esse acabamento como é bem diferenciado. Eu vou passar aqui para a parte do lado de trás também, que eu acho legal mostrar, olha só. Essa parte aqui toda, tipo uma espécie de laque, né? Esmaltado, deixar o acabamento bem bonito. Olha a parte de trás, ó. Bem diferente. As duas câmeras aqui para fazer zoom, né? E a câmera normal. E ó, um buraquinho aqui em cima, perto do botão. Isso não tinha. Dois buraquinhos aqui em cima e mais um buraquinho aqui embaixo. 3 microfones, tá? E um que é para anular ruído. Ah, tá. Então ele usa 3 microfones para captar áudio e um para anular ruído. Ele tem um acabamento muito bonito. E esse botão na frente, ele é pressionável ou não? Ele não é pressionável, mas quando você coloca o dedo em cima dele, que ele também funciona como reconhecimento, né, de impressão digital, ele também faz aquela sensação como se você estivesse apertando, sim, sabe? Ele dá aquela tremidinha. Então tem a parte de vibrar. Vamos pegar ele aqui a parte de trás, que esse aqui é o branco. A gente já abriu ele aqui, porque é difícil abrir esses daqui, né, eles já são diferentes. A gente vai tirar essa parte do Gorilla Glass 5, colocar aqui do lado. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o jeito como ele é construído. Quando a gente for mostrar os outros smartphones da série Zenfone 4, vocês vão perceber que a construção desse é bem diferente das dos outros, tá? E porque a gente precisa de mais espaço para colocar mais coisa aqui dentro. Apesar de que aqui a gente tem uma bateria de 3.500 mAh. Então, mesmo assim, ela é um pouco mais grossa. Isso vai também mexer um pouquinho com a espessura dele para colocar essa bateria um pouco maior. Mas vale a pena colocar essa bateria um pouco maior, por quê? Porque aqui a gente tem um processador Qualcomm 835, que é o mais rápido hoje no mercado. Né? E aí a gente precisa de mais espaço para colocar outras coisas. Por quê? A gente está utilizando espaços aqui de uma maneira muito, muito complicada. No Zenfone 4 Pro, a gente teve que neutralizar muita coisa. Você viu que ficou esse espação aqui? Sim. Por quê? Porque a caixa de som agora ela fica grudada numa estrutura que fica aqui na tampa, olha isso. Tudo isso é a caixa de som. Olha como essa caixa de som é bem maior do que as caixas de som que a gente já viu, com duas saídas aqui, ó, de áudio, uma tomada de ar. Isso vai ter uma qualidade sonora incrível, porque esse produto também tem caixa de som na parte frontal. Então você vai ter áudio saindo daqui e áudio saindo da parte de baixo. E os dois funcionam juntos em estéreo. E aí eu vou mostrar para vocês a caixa de som que está aqui no Zenfone 4 Pro um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos tirar aqui essa placa filha, né? Que é uma placa que fica aqui embaixo auxiliar para conectores. É um produto extremamente fino, extremamente leve, apesar de a gente engrossou ele um pouquinho de propósito. O que a gente tem aqui? Olha só, uma mudança drástica. A parte que faz a tremida, né? A vibração, ela já é diferente, ó. E olha só como ele já está todo, ó, selado. Esse é um produto aqui que ele vai ter um nível de resistência à água que não existia antes. Então esse vai ser o primeiro Zenfone que vai ter nível de resistência à água. Legal. Tá? Então aqui tem a parte do conector. A parte do conector também está toda selada ali, ó, para não deixar entrar água. Você vai ver, essa parte de selar acontece bastante nesse produto. Essa é a intenção. Tá? Na bateria aqui, no caso, deixa eu ver se dá para tirar a bateria. A gente vai ver essa bateria de 3.500. Olha só. Essa bateria de 3.500 do Zenfone 4 Pro. Sempre que mesmo assim, né? Não é tão espessa e tão Mas grande, mesmo né? assim a gente teve que colocar ela mais grossa do que, por exemplo, está no Selfie, que a gente vai mostrar depois. Né? No Zenfone 4 Selfie Pro a gente vai ver uma bateria mais fina do que essa, porém com 3.000. Né? E aí ela também vai ocupar uma área maior, ela vai mais para os cantos. São maneiras diferentes de você construir, né? Todo smartphone ele é feito de uma maneira única, né?
ele é feito customizado. Todo esse desafio que você disse que tiveram na construção do aparelho é tanto por causa da quantidade de elementos que vocês têm, quanto para selar, por causa da resistência à água? Também. Isso é uma camada adicional de preocupação, né? Então isso acaba sendo um problema. Você vê aqui nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, que seria a saída da caixa de som, tá vendo? Que ela tá ali, ela vai encaixar aqui, né? Sim. Você tem toda essa parte aqui ó, de selar, uma borracha com cola, que é justamente para selar, né? E como tem aqui no caso do USB tipo C, ó, essa borracha em volta também que ajuda no selamento, né, a gente pode dizer assim, ou na vedação, né? E aí já o vibrador ele é diferente aqui. Ele tem uma qualidade maior, com multiníveis totalmente diferentes, muito mais definido do que a gente tem em outros produtos. Aqui já é a tela aqui atrás. Aqui é uma tela Super AMOLED também. E aqui é o corpo dele, Unibody. Também já todo usinado. É aquela Vamos construção tirar, padrão da ASUS. Você vê a placa, né? A placa-mãe feita por nós, né? Olha aqui o login da ASUS, a gente que desenha a nossa própria placa, a gente preza pela qualidade, né, da construção desenhando a própria placa, né? A gente não faz placas com terceiros, nós fazemos nossas próprias placas. E aqui a gente tem a placa-mãe. Olha como é diferente a construção desse. Se você comparar com o Zenfone 3, lembra do Zenfone 3 que a gente abriu? E você der uma olhada, você vê como é diferente a construção já desse produto, né? A maneira como as coisas são distribuídas. Você vai se moldando em volta da bateria, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? Aproveitar o canto para você poder aumentar a bateria aqui, então é um design um pouco diferente. E a caixa de som tá aqui, né? A caixa de som frontal tá aqui, ó. Ela tá ali, ó, grudada no produto ali, ó. É a caixa que vai para frente, né? Então ela vai funcionar como estéreo, vai ter essa e essa funcionando juntas. Essa vai ter um som frontal. A gente tá olhando aqui a parte de trás do produto, né? E essa seria a parte da frente. Então essa é a câmera frontal de altíssima qualidade. Todas as nossas câmeras nesse produto são câmeras da Sony de última geração, tanto para frontal quanto para a traseira, né? Ambas as traseiras. Uma coisa que eu quero salientar bastante é o seguinte: você percebe, e a gente vai ver isso nos outros produtos, porque todos são produtos com duas câmeras, né? Ou dual camera, como a gente fala, seja frontal ou seja traseira, dependendo de cada produto. Você vai perceber que eles são separados os módulos. Mas no Pro, o módulo é junto, olha isso. Por quê? Quando você tem o zoom mais a câmera normal de alta qualidade e você quer fazer aquela brincadeira do portrait, né, modo retrato, você precisa ter um alinhamento dessas duas câmeras para que o modo retrato via hardware aconteça, não via software. Depois é aplicado o software para deixar mais perfeito ainda. Mas se não tiver esse alinhamento de fábrica, que gera mais tempo para você alinhar, que gera mais testes para ver se está alinhado da maneira correta, você não consegue fazer o modo retrato de maneira perfeita. Até porque os módulos estão soltos ali, pode acontecer. Então, é mais caro você ter uma câmera pronta para o modo retrato. E ela vem num módulo só, porque ela tem um alinhamento prévio que gera mais custo, que é mais difícil de fazer. Então, por isso que, no caso do Zenfone 4 Pro, as câmeras estão juntas num módulo só. Ela tem até um chip dedicado ali, né, para isso. Bom, essa parte da câmera frontal, né? Eu gosto muito de tirar as câmeras pra gente comparar, né? Deixa eu ver se consigo tirar essa daqui também, ó. Olha só. Comparar os módulos das câmeras eu acho muito legal, né? Essa aqui é a câmera frontal e essas aqui as câmeras traseiras. Olha a espessura do módulo de câmera, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que é saltado, né? Por que não é pra dentro, né? Que coisa feia e tal. Bom, se você coloca módulos de qualidade, eles vão ser mais caros. E também mais espessos, não tem jeito. Se você colocar módulos Xing Ling, que o fabricante nem fala qual é a marca, a gente fala, são módulos da Sony, cara, são sensores da Sony. A gente não esconde. São partes de qualidade e a gente faz questão de frisar isso, ainda mais com a nossa campanha, que é We Love Photo, né? Nós amamos fotografia, a gente vai pegar bastante nesse ponto, que a gente está fazendo produtos que tem como foco principal fotografia. Não são só smartphones, mas são smartphones excelentes para fotografia, para a criação de conteúdo. Esse vai ser o nosso norte, o nosso DNA daqui para frente para a linha Zenfone, né? Começa com 4, mas é uma longa jornada. E tudo que a gente vê aqui, ó, que tem essa camada, isso aqui é uma camada adicional de cobre, ó, para ajudar na dissipação, olha isso, do calor. Por quê? Aqui a gente está lidando com um processador e partes que são top de linha. E eles também geram mais calor. Por isso que nessa parte de cá, que é onde fica o processador fica bem aqui, tá vendo? Tá vendo que tem uma pasta aqui? Essa é uma pasta térmica, né? Essa pasta térmica é para dar uma junção mais forte em alguma outra parte que ajuda a dissipar. Nesse caso, dentro do corpo do Zenfone 4 Pro,
você tem aqui um heat pipe, olha isso, para o processador. Então ele tem um sistema de dissipação muito maior, justamente porque você tem um processador que gera mais calor, que gasta mais energia, que puxa mais porque tem uma performance maior, Sim. que é o 835 da Qualcomm, né? Então você vê que é uma construção bem diferente pro Pro, bem bonito, né? Acho que assim, um dos produtos mais bonitos que a gente tem quando a gente abre a parte de dentro e vê o quanto é complexo construir ele, né? E ao mesmo tempo é bem elegante, né? Você vê a placa mãe preta, esses pequenos detalhes, né? As margens aqui, né? Para quando entra o parafuso não pegar em nada da placa. Tem uma série de cuidados aí, de anos e anos que a gente vem desenvolvendo placas mães em diferentes tamanhos para diferentes situações, notebook, desktop, e vem sempre neutralizando. E nos Zenfones, eu acredito que é o momento máximo assim da ASUS em termos de construção de placa mãe, onde a gente consegue ter esse tipo de design aqui super slim, com tanta coisa colocada nele ao mesmo tempo. E é isso. Bom, galera, esse foi então o Zenfone 4 Pro. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui de uma série de vídeos no qual o Marcel vai desmontar o Zenfone 4 pra gente. A gente tem ainda o Zenfone 4 e também o Zenfone 4 Selfie Pro, a gente vai publicar para vocês. Lembrando que não é porque a gente está mostrando esse vídeo aqui, falando sobre esses aparelhos, que eles vão vir para o Brasil. A disponibilidade desses aparelhos vai ser divulgada posteriormente no evento que a ASUS vai fazer para vocês. Vocês vão ter acesso também via live streaming, tá bom? Então continue acompanhando o ASUS Fanáticos, que no próximo vídeo o Marcel vai desmontar o Zenfone 4 pra gente. Um abraço e até a próxima!